Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Povo amado de Deus, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória. Eu quero deixar essa pequena reflexão aqui, e esse é o tema: apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, fake news. Vocês sabiam que a maioria dessas pessoas que se intitulam, que se denominam, ou que recebe consagrações por meio de homens, esses líderes religiosos são todos fake news? São de mentiras. Por que de mentiras, irmão Elcio? Porque eles foram levantados, eles foram vocacionados, eles foram aprovados, eles foram reconhecidos ou constituídos por homens, simplesmente para exercer um cargo ministerial. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vamos ver isso. Até porque na Bíblia, pastores, evangelistas, doutores, profetas, eram um dom de Deus. Deus concebia este dom, ou estes dons ministeriais aos homens, visando um propósito: a maturidade e a edificação da igreja. E não para instituir, abrir, criar sistema religioso. Então, meus amados, é necessário a gente bater nisso aqui, porque infelizmente as pessoas se utilizam de um título eclesiástico, de um diploma pastoral, de um anel de teologia, doutorado em divindade, etc., para manipular as mentes das pessoas, dizendo que foi Deus que chamou para aquilo. Vamos lá, vamos ser racional. Se Deus tivesse chamado um homem desse para pregar o evangelho, eles estariam pregando o que eles pregam? Primeiro que Deus não iria contra a sua palavra. Então, não faz sentido essas pessoas, esses teólogos, pastores, evangelistas, pseudos profetas e doutores e mestres e apóstolos, dizerem que foi vocacionado por Cristo, mas eles têm que passar por um curso de teologia, uma faculdade teológica, eles têm que passar por uma sabatina ali pastoral, congregacional, eles têm que fazer parte de uma convenção regional, estadual ou nacional, Eles têm que receber cartas do clero religioso, eles têm que ser aprovados pelos maiorais, pelos líderes, pelos bispados, pelos pais da igreja, não é isso? Então não faz sentido. Então quando nós olhamos para a Bíblia, para o Evangelho, nós vemos Deus chamando pessoas normais, pessoas simples, e enchendo de dom, de uma capacidade, de um conhecimento que de fato só pode ter vindo do Espírito, porque era para tratar das coisas concernentes ao reino de Deus, para falar das coisas do alto, e não para ficar aí pregando teologia da prosperidade, derramando óleo na cabeça das pessoas e instituindo, constituindo, levantando, como eles dizem, consagrando novos pastores e dizendo que foi Deus. Nós encontramos uma contradição, por assim dizer, do apóstolo Pedro, ou uma precipitação, né? Quando Pedro, depois que Judas ele morreu, Pedro escolhe ali, faz um sorteio ali, escolhe Matias para ser o substituto de Judas. E aí eles separam Matias, né, para substituir o Judas, mas nós vamos ver que Matias ele era um filho de Deus, uma pessoa que dava um bom testemunho, mas ministerialmente falando não desenvolveu nada, porque não era ele. Tempos depois, nós vamos ver Deus chamando o apóstolo Paulo, que de fato foi o 13º apóstolo, que substituiu, por assim dizer, o Judas, né, que deixou seu ministério e foi cumprir de fato aquilo que havia sido determinado para ele.
Então, abençoados, nós vamos ver a mão de Deus, o cuidado de Deus, a vocação de Deus, o chamado de Deus, o propósito de Deus, a capacitação de Deus na vida daqueles que, de fato, Deus chamou para desenvolver algo específico. O apóstolo Paulo chega a falar que a unidade do corpo de Cristo, a unidade dos membros, elas são de fundamental importância, mas cada um deve estar no seu devido lugar, onde Deus colocou, onde Deus quis colocar os membros deste corpo. Portanto, a mão não pode dizer eu não sou do corpo porque eu sou mão, eu queria ser pé. O pé não pode dizer eu não sou do corpo porque eu queria ser olho, eu não sou olho. A boca não pode dizer eu não queria ser boca, eu queria ser ouvido, mas porque eu não sou ouvido, então eu não sou do corpo. Não, todos fazem parte do corpo, mas dentro de um propósito específico que o próprio Deus estabeleceu. Então, hoje, nós vemos aí na religião afora, as pessoas são consagradas, levantadas, né, constituída, ordenada a líder, pastor, evangelista, apóstolo, por causa das suas influências. E principalmente se ele for, financeiramente falando, se ele tem status, se ele tem condição, e não basta ele ter um certo domínio, não basta ele ter um conhecimento bíblico, basta ele falar bem, ter um poder persuasivo para iludibriar, prender a atenção das pessoas, que ele é logo levantado como pastor dessas gaiolas aí, ele é logo constituído como apóstolo, né? E quando os mesmos não vão subindo de cargo, né? Era pastor de uma igreja, saiu, aí fundou uma outra igreja, e depois ele juntou ali mais uns 2 pastores, ele mesmo se constituiu bispo, dizendo que foi Deus. Depois ele levantou 2, 3 bispos e disse, sabe de uma? Bispo é para os fracos, lá ele agora é apóstolo, né? E aí todo mundo começa a chamar ele de apóstolo e diz que foi Deus que instituiu, que constituiu, que vocacionou para aquilo. E não foi abençoado. Coisa de homem, coisa de religiosidade. Olha o que o apóstolo Paulo disse, e quando nós falamos disso, nós vamos ver a escolha, por exemplo, dos primeiros apóstolos, né? Jesus escolheu e ponto. Agora, olha o que o apóstolo Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo disse assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo quer dizer enviado, né? Aquele que Deus enviou, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Então, observe que Paulo foi chamado, constituído, vocacionado como apóstolo, segundo a vontade de Deus. Agora imagine nos dias de hoje, Paulo com toda a capacidade, toda a graça que ele tinha, todo o entendimento que ele tinha. Paulo cercado ali de companheiros como Tito, como o próprio Timóteo, Silvano, tantos outros. Paulo não podia sair constituindo, levantando, sabe, consagrando esses homens e dizendo que foi da vontade de Deus, mas Paulo não fazia isso. Paulo chegou até a aconselhar Timóteo, e isso era algo comum no primeiro século, nas escolhas dos anciãos, né, daqueles mais experientes, dos bispos, né, para cuidar ali do povo de Deus. Paulo orientava Timóteo, olha, aquele que tem desejo de alcançar o episcopado, né, que seja que o bispo, que o ministro, que o ancião, né, que o homem seja casado, marido de uma só mulher, não seja dado a muito vinho, tenha um comportamento decente diante da sociedade, dê bom testemunho para os que estão de fora. Olha que interessante, né? Então Paulo começa a mostrar que quem foi escolhido de Deus para tal função ou para tal posição, eles teriam que ter um comportamento, por assim dizer, coerente com aquilo que era o que Deus exigia dentro da sua palavra. Não sair, consagra aquele porque fala bem, consagra aquele porque é dizimista fiel. Olha, aquele ali é empresário, vamos consagrar logo para segurar ele aqui na igreja. Não é isso? Eles fazem isso, abençoado. Olha, vamos consagrar isso aqui porque se a gente não consagrar, ele pode ir para outra igreja e a outra igreja vai consagrar. Eu fiz parte de um ministério e quando eu comecei a ouvir a palavra da graça, comecei
perceber muita manobra, muito erro no sistema, eu não ia brigar, não ia discutir com os líderes, eu nunca fui disso. É um conselho que eu dou. Se você está no sistema religioso e não concorda, tá, tem divergência, não adianta você ir para lá brigar, discutir, que isso não é, primeiro que não é coisa de uma pessoa que tem a mente transformada e que exerce, né, o amor de Deus. Então deixa lá, deixa o sistema lá. Deus chamou você para sair desse sistema podre. Não é para você ir para lá tentar convencer o pastor, o padre, o líder. Não. Você teve olhos iluminados? Pronto, siga a sua vida, abençoado. Siga a sua vida, tá bom? Então, quando eu percebi que tinha muita coisa, eu digo, ó, graça e paz, tchau, fui. Ah, você é rebelde porque eu não estou liberando? Eu não quero que você me libere. Eu sou livre em Cristo. E aí segui minha vida e aqui estamos, né, falando do Evangelho da Graça. Sem procurar briga, ainda que eles tenham como inimigo, eu não tenho ninguém como inimigo, tá? Mas enfim, abençoado, você observa que Paulo, ele diz que segundo a vontade de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, Paulo foi constituído, chamado como apóstolo. Então, quando eu saí dessas instituições, não foi uma, mas de duas, ouvi comentários de bastidores que eles ficaram dizendo, inclusive até para o meu irmão, né, meu irmão de carne e sangue, eles diziam assim, olha, a gente já ia consagrar Elcio a pastor, mas Elcio se precipitou e saiu logo, tal. Quer dizer, tentando persuadir o meu irmão para que isso chegasse à minha pessoa, talvez para que eu me arrependesse, fosse lá e fizesse as pazes com ele, para esperar deles uma aprovação, uma consagração humana, né? Ser constituído como pastor. Isso nunca teve no meu coração. Porque nós entendemos, abençoado, que nós desenvolvemos aquilo que a graça de Deus nos capacitou para desenvolver. Nós estamos falando do Evangelho e temos este prazer, esta alegria de desenvolver esse dom de anunciar, de propagar a graça de Deus, porque o próprio Deus concebeu isso no nosso espírito. Né? Não depende de quem quer, de quem corre, mas de quem Deus se compadece, usa de graça e misericórdia e nos dá, sabe, digamos assim, essa habilidade para entender e transmitir a palavra de Deus. Nada de negócio de homem, de consagração, de aprovação de homem, nada disso, abençoado. Então, esses pastores, líderes religiosos, são todos fake news, abençoado, constituídos pela religião. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês. Olha lá também Gálatas capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Paulo, apóstolo, aí está entre parênteses aqui, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa linda. Paulo, apóstolo, não pela vontade dos homens, nem por homem algum. Não foi porque o homem decidiu, alguém, um líder, decidiu que Paulo ia ser apóstolo. Não foi porque um homem teve vontade de que Paulo se tornasse apóstolo. Não foi porque Pedro, Tiago e João olhou para Paulo e disse, esse aqui vai ser apóstolo. Não foi porque, sabe, Gamaliel olhou e disse, Paulo, você tem que ser apóstolo de Jesus. Não. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a convicção de um chamado, de uma vocação celestial, é isso que nós temos que ter, tanto de filho, como alguém que desenvolve algo em prol do avanço, da propagação da palavra e da edificação do próximo. Então, isso é algo que Deus nos agraciou. Isso é uma habilidade que Deus nos deu. Eu não falo apenas de estarmos aqui pregando o Evangelho através do YouTube ou em uma reunião local que fazemos, mas eu falo no dia a dia, na sua vida, na sua vizinhança, você que tem essa habilidade, esse dom de falar a palavra de Deus e as pessoas se alegrarem com isso, isso é algo que você deve preservar. É algo importante, sabe? Existem pessoas, vocês sabem disso? Existem pessoas que Deus já preparou para lhe ouvir, para ouvir uma palavra de Deus que sairá através dos teus lábios, que irá edificar vidas. Existem pessoas que podem até assistir aqui esse canal, assistir o canal dos irmãos aí que pregam o Evangelho da Graça, e não vão entender, não vão receber, mas estão lá nos bastidores aí, estão lá perto da sua casa, do seu bairro,
esperando, sabe, o tempo determinado pelo Pai, esperando o modo de falar, não é que eles estejam esperando, mas já existe um tempo do Pai onde você irá manifestar esta graça e essas pessoas irão acolher. Ontem mesmo, na nossa reunião aqui em Lauro de Freitas, eu tive o prazer de ouvir um testemunho lindo da minha irmã. Me perdoe, minha irmã, esqueci o nome, foram 4 irmãs que estavam aqui conosco. E a minha irmã relatou esse testemunho para minha esposa, onde ela recebeu a palavra da graça, ela tem vindo aqui nas nossas reuniões, né? E ela é cabeleireira, e a partir desta palavra que ela teve acesso, ela começou a difundir, propagar esta graça lá no salão de beleza, lá entre os seus clientes, e ela tem trazido aí outras pessoas para ouvir o Evangelho da Graça. E ontem nós recebemos, se eu não me engano, foram 5 pessoas que estiveram aqui conosco, 4, se eu não me engano, que ela tem falado da graça de Deus. Ou seja, ela teve acesso através do YouTube às mensagens aqui em graça e ela começou a propagar isso e trouxe pessoas para estarem ouvindo a graça. A própria filha, que fazia parte de uma determinada instituição religiosa, se apaixonou pela mensagem da graça e já está aí confessando, né, a graça de Deus. Que coisa maravilhosa! Então isso é um dom de Deus. É algo maravilhoso para nós estarmos prestando atenção. Não nada manipulado. É por isso que algumas pessoas saem do sistema religioso e às vezes, porque lá eu fui pastor, lá eu fiz auxiliar de pastor, lá eu fui evangelista e agora eu estou aqui na graça. E aí? E aí, irmão Elcio? E aí? Só falta dizer isso, né? Mas a gente percebe, né? E aí, eu vou ser o que aqui? Eu vou ser vice-líder de alguma coisa? Eu vou ser líder de algum departamento? Eu vou ser vice-pastor? Né? E o que nós transmitimos é, querido, desenvolva, você vai desenvolver aquilo que está no teu espírito, aquilo que Deus colocou. E naturalmente quem vai confirmar isso é a própria igreja pelo Espírito. O Espírito vai testificando isso no coração da igreja, né? Dos irmãos, né? Os irmãos vai se sentindo, vendo, recebendo, acolhendo, sendo edificado, que é o mais importante, por aquilo que você exerce, seja na pregação, seja em um outro setor ali que você desenvolve, que você trabalha, que você ajuda, que você auxilia. Isso é maravilhoso. E é isso que nós vemos em graça. É algo tudo bem organizado pelo Espírito. O próprio Pai vai encaixando as peças desse quebra-cabeça que é o ser humano, que é complexo, que é difícil de ser decifrado e ser resolvido. E Deus vai colocando ali a harmonia, né, meus irmãos? Isso é muito lindo. E eu tenho esse prazer de ter os meus irmãos aqui na MGV aqui, os irmãos que nos auxiliam aqui, todo mundo em paz com Deus, todo mundo desenvolvendo algo, sem essa pressão maligna religiosa. Eu quero ser líder do círculo de oração, do circo, né? Eu quero ser líder dos obreiros, eu quero ser presidente do louvor, eu quero ser evangelista. Não tem isso em graça. E quem vem com esse sentimento, naturalmente não permanece, porque não foi chamado em graça. Foi chamado para viver lá a religiosidade, infelizmente. Eu quero finalizar esse meu pequeno argumento na carta aos Efésios, né, para nós confirmarmos aqui, no capítulo 4. Olha lá, carta aos Efésios, capítulo 4. Olha lá, eu vou ler o versículo 9 em diante, que diz assim: ora, isto é, ele subiu, se não é também aquele que tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí vai dizer, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha o 12. Tendo em vista ou querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. E no versículo 8 diz assim, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, observe que isso são dons, né? É uma capacidade que o próprio Deus otorgou no espírito de cada um de nós. Tá bom, meus amados? Então, ficamos aqui com essa pequena reflexão. Eu espero que você tenha sido
edificado e que nós estejamos a cada dia vivendo esta graça maravilhosa, entendendo que a nossa vocação, ela vem do alto, né? Nós fomos privilegiados por receber a palavra da graça e não estamos sendo criados como ratos em laboratório para servirmos de experiências para a religião, para sermos enganadores, infelizmente, aí com o nome de Deus e usando a Bíblia, tá bom? Graça e paz, graça eterna, beijo no coração e vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento do Pai.